Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Lírio no Lar, esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Maravilha, amados! Nós começamos com o grupo Catedral. Glória a Deus! Deixa eu mandar a paz do Senhor para nossa irmã Kelren Dantas. Ela está no ferryboat, fazendo a travessia Mar Grande Salvador e ouvindo o programa Lírio no Lar. Glória a Deus! A paz do Senhor para nossa irmã Diaconisa Alexandra Silva. Deus abençoe o diácono Jailton Silva, que também não perde a nossa programação. A irmã Ana Cláudia, ela escreveu: graça e paz, igreja. Que saudade desse tempo. Você também é uma pessoa saudosista. Você lembra do início da sua fé. Você que é crente da década de 90, do ano 2000, pois é, você teve a oportunidade de ouvir essas canções tão lindas. A paz do Senhor para o nosso irmão Paulo Santos, ali da Vasco da Gama. Ele está dizendo: eu sou desse tempo, eu já era nascido. Glória a Deus, Deus é bom. Vó, sabe para quem eu vou oferecer esse louvor agora, vó? Para uma pessoa que está na Europa. Sabe quem é? Ô primo de João Batista, para quem você oferece o próximo louvor? O próximo louvor eu quero oferecer para nossa irmã, a Evangelista. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Hora certa. Eu quero saber que hora é essa. Pastor Ivan Dias informa a hora certa. Do Senhor Jesus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto, e o outro
uma voz no YouTube. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Adson Total Gás, seu veículo em boas mãos. Instalação de gás GNV, reinstalação, troca de filtro, limpeza de redutor, limpeza de cilindro, requalificação, limpeza de bicos injetores automotivo, check-up eletrônico, regulagem e revisão geral da 3ª e 5ª geração. Venha nos visitar na Ladeira Manuel Bonfim, número 39, Engenho Velho da Federação, Salvador, Bahia. Siga no Instagram, @Adson_Total Gás. Informações WhatsApp 71 993 27 0970. 71 993 27 0970. Adson Total Gás, UTI do GNV. Eita, glória a Deus! Nós estamos apresentando o Lírio no Lar Internacional. E daqui a pouco estará conosco nosso irmão Matheus Almeida, trazendo uma palavra de sabedoria. Você que está passando por lutas e você pergunta a Deus: por que eu estou passando por isto? Eu não mereço estar passando por isto. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, eu não sei o que você está passando. Mas se você questiona Deus, Deus vai falar poderosamente com você. O Matheus Almeida vai falar sobre a sabedoria. Fique aí, é daqui a pouco aqui no programa. Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Eu estou aqui assistindo o programa Lírio no Lar. Glória a Deus! Amém, Flavinha, Jesus te abençoe. Que canção linda! Come, Jesus, come. Vem, Jesus, vem. Com certeza, Ele vem. Não tenho nenhuma dúvida. Glória a Deus. Pastor Dias. Oi, amor. Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Amém. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Então vamos convidar, nosso irmão Matheus Almeida com uma palavra de sabedoria. Meu santo, a paz do Senhor Jesus. Fique à vontade. Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Me chamo Matheus Almeida, sou ovelha ali do pastor Dias, congrego com ele. Ele me pediu para trazer uma palavra para vocês hoje, uma reflexão. E eu queria falar um pouco sobre a história de Jó. Mas antes de falar de Jó, queria falar um pouco, passar resumidamente um pouco sobre 2 livros que falam sobre sabedoria também. Para quem não sabe, Jó é um livro, um dos 3 livros na Bíblia que fala sobre a sabedoria, que são Jó, Provérbios e Eclesiastes. E eu queria falar um pouco deles 2. Vamos começar por Provérbios. Provérbios, escrito por Salomão, um livro completo, um dos meus livros favoritos na Bíblia. Um livro que fala sobre tudo, sobre família, sobre negócios, sobre relações, sobre tudo, mas que para muitos pode ser um pouco simplista demais. E Provérbios tem uma visão sobre a sabedoria. Cada um desses 3 livros tem uma visão diferente, de um ponto de vista diferente sobre a sabedoria. E em Provérbios começa dizendo que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então precisamos viver nesse mundo temendo a Deus. Ou como ele diz, trabalhando com a sabedoria. Sabedoria no livro de Provérbios é como se fosse um artesão, como se fosse uma mão que age invisivelmente, orquestrando tudo no mundo, agindo de forma invisível, mas que anda pelo mundo todo, gritando, pedindo, chamando
alguém para que possa sentar e conversar com ela, alguém que possa entender ela, alguém que possa buscar a ela. Então, aprendemos que a sabedoria está acessível a todos nós. Ela não faz escolha, não faz acepção de pessoas. E em Provérbios, ele fala muito sobre o efeito de causa e o efeito causa e ação. Ou seja, se agimos de forma boa, se agimos de forma certa, estamos trabalhando com a sabedoria, estamos trabalhando com Deus. Mas se agimos de forma tola, de forma má, estamos trabalhando contra a sabedoria, estamos trabalhando contra Deus. O que ele diz? Se agimos de forma sábia, se agimos de forma boa, vamos colher coisas boas, vamos se dar bem na vida. Ou como ele diz, a sabedoria vai te dar forças nos ossos, prosperidade e vários anos de vida. Mas se agimos de forma má, de forma tola, estamos trabalhando contra a sabedoria, estamos trabalhando contra Deus e vamos receber coisas mais, vamos estar colhendo coisas ruins para nossas vidas. Então, em outras palavras, é isso que Provérbios quer dizer. Precisamos agir de forma boa, precisamos plantar coisas boas para colher coisas boas. Mas logo depois somos apresentados ao livro de Eclesiastes, logo depois de Provérbios. Um livro que muitos acreditam também ser escrito por Salomão, mas que tem outra visão de como viver nesse mundo, tem outra visão da sabedoria. Ele é um livro filosófico, Eclesiastes. E o que é filosofia? Filosofia é algo que quer fazer com que você pense. E Deus colocou esse livro na Bíblia porque Ele quer que você pense. Ele quer que você tenha outra visão, outro ponto de vista sobre o assunto. E é isso que Eclesiastes faz. Eclesiastes dá um nó na nossa cabeça no primeiro instante, bagunça a nossa ideia do que ouvimos tudo em Eclesiastes. Ou seja, ele começa falando que se você pensa que sendo sábio você vai se dar bem na vida, é melhor você pensar 2 vezes, porque nada nesse mundo é certo. Tudo nesse mundo é ilusão, tudo nesse mundo é rével. Ora, nós acabamos de ver em Provérbios que precisamos agir com sabedoria para ter coisas boas. Mas Eclesiastes diz que não é bem assim, porque ele reparou uma coisa nesse mundo, que tem muitas pessoas boas sofrendo. E ele também tem 3 coisas para falar, 3 coisas pesadas para muitos, difíceis de se ouvir. A primeira coisa é sobre o tempo. Ou como ele fala, o mundo existe há muito tempo antes de nós e vai continuar existindo muito tempo depois. Você não se lembra das pessoas que vieram antes de você, e quem vier depois também não vai se lembrar de você. Então ele vem falar que a nossa vida é muito curta, o tempo é muito curto e passa muito rápido, e que também somos uma poeira cósmica no universo, não temos tanta irrelevância assim. E a segunda coisa, que nos leva à segunda coisa, que é sobre a morte. Ele vem falar sobre a morte. Ele até nos compara a animais. Qual a diferença tem um animal de você para mim? De você e eu? Qual a diferença temos do animal? Ele precisa respirar para sobreviver. Nós também precisamos respirar para sobreviver. O nosso fim é a morte e o fim deles também é a morte. Ele até nos pergunta, quanto tempo você ficou vivo? Pronto. Você vai ficar muito tempo mais morto do que vivo. Ou seja, você vai passar mais tempo morto do que o tempo que você ficou vivo. Então ele fala que o fim é a morte e que precisamos aproveitar esse pouco tempo que temos, e passa muito rápido, e que sabemos o fim, que é a morte. A terceira coisa que ele vem falar é sobre a aleatoriedade da vida, ou sobre o acaso. Nas palavras dele, nem sempre os mais fortes vencem a luta, nem sempre os mais rápidos vencem a corrida. Não são todos os inteligentes que ficam ricos, e nem todos os sábios que se dão bem na vida. Ele vê que nesse mundo tem muita injustiça, tem muitas pessoas boas sofrendo, ou como ele diz, nesse mundo tudo é rével.
E Hevel, na nossa tradução, traduziu Hevel para ilusão. Mas se a gente se aprofundar no livro, se a gente entender um pouco sobre o livro, a gente vai perceber que ele não está falando que o mundo é ilusão, que a vida é ilusão. Hevel tem uma tradução mais perto de fumaça. E fumaça não é algo que seja uma ilusão. A gente vê a fumaça. Assim como a gente vê a fumaça, a gente vê que tem formato. Mas se a gente tentar agarrá-la, ela vai escapar entre os nossos dedos. Então é isso que Eclesiastes nos ensina. Ele fala, não tente controlar a vida. Não tente dar um dito para a vida. Porque ela não segue regras. A vida é como uma fumaça. Se você tentar controlar ela, você vai acabar se perdendo. Então não tente controlar a vida. Qual é o conselho que Provérbios nos dá? A conclusão que Provérbios chega é que mesmo ele falando tudo isso que eu falei, que viver de forma temente a Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Então ele concorda com Provérbios. Olha, como ele fala, um dia vamos precisar prestar conta de tudo a Deus, tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins que fizemos. Então agir com sabedoria, agir com temor a Deus é a melhor forma de viver neste mundo. A outra coisa é não tentar controlar a vida, como eu falei também. E a terceira coisa que Eclesiastes quer nos ensinar é que precisamos ser felizes com o que temos. Precisamos aproveitar as coisas simples da vida. Ele fala muito sobre ser feliz, tanto sofrendo como prosperando, tanto feliz como num estado de tristeza, em um tempo de tristeza. Precisamos sempre parecer satisfeitos, precisamos ser sempre felizes. É isso que ele nos quer ensinar. Ele também fala, saia de casa, tome um sol no seu rosto, aproveite de uma conversa boa com seus amigos, aproveite de uma comida gostosa com quem você ama. Viva nessa vida com o trabalho que Deus te deu e com a mulher que você escolheu para viver. Ou seja, ele está mandando ser feliz nas coisas simples da vida, aproveitar as coisas simples da vida. Ele também nos fala de aceitar o dia bem e o dia mal como um presente de Deus, porque de fato é um presente de Deus, tanto o dia bom quanto o dia mal. E precisamos estar felizes da nossa maneira de viver, aproveitando tudo que Deus deu de graça para nós. Então é isso que a filosofia de Eclesiastes quer nos dizer, sobre a sabedoria, sobre como viver. Mas vamos para o livro de Jó, vamos ler o capítulo 1, versículo 1, que diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Então, aqui somos apresentados a um homem muito rico, muito próspero, mas que Deus não se importa na primeira instância com essa prosperidade dele. Ou ele se importa em dizer que Jó era bom, era honesto e procurava fazer e procurava não fazer nada que fosse errado. E o mais importante, ele era temente a Deus. Jó morava na terra de Uz. Uz não está em Israel. Uz, na nossa geografia de hoje, Uz está localizada na Arábia Saudita. E todos nós sabemos que a Arábia Saudita é um país rico, um país próspero, um país de sheiks. E naquela época, Jó era um sheik, Jó era o homem mais rico do seu país. Nos versículos restantes, vem dizer sobre a riqueza de Jó. E Deus abençoava Jó. Por quê? Porque ele era temente, porque ele era bom, ele era honesto, ele não procurava fazer nada de errado. Ele estava vivendo a sabedoria de Provérbios. Ele colhia o que ele plantou, que era a obediência a Deus. Ele colheu riqueza porque ele trabalhou. O próprio livro diz que Deus abençoou as forças do seu trabalho. Então ele estava vivendo a sabedoria de Provérbios. Jó merecia tudo de próspero que tinha na vida dele. Mas no versículo 6 somos apresentados a uma reunião nos céus. Vamos ler um pouco sobre Jó 1,6.
chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo o que Jó faz, e no país inteiro é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas, se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará, sem nenhum respeito. Então o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então perceba que o interessante é que estava tendo uma reunião nos céus, e o livro não nos diz, não nos explica em quanto tempo tem essa reunião, quem se faz presente nessa reunião, mas ele diz que Satanás estava lá nessa reunião. E que o interessante é que Deus que incita a Satanás. Ei, Satanás, de onde você vem? Satanás diz: eu venho daqui para ali, ando de rodear o mundo. Então Deus com orgulho fala: poxa, então você viu meu servo Jó, homem íntegro, homem honesto, homem que se desvia do mal. E Satanás diz: ora, e Satanás faz uma acusação muito pesada sobre Jó. Satanás acusa Jó de ser falso. Mas o Senhor dá tudo para Jó, como é que ele não vai te obedecer? Experimenta tirar tudo dele para você ver que na mesma hora ele vai te amaldiçoar, ele vai fazer a coisa errada. E Deus, mesmo sabendo que Jó não merecia passar por aquilo, e o livro todo te faz entender, deixa claro que Jó nunca mereceu passar pelo que passou, ele aceita que Satanás toque nas riquezas de Jó. E Jó perde a família, Jó perde os gados, Jó perde sua riqueza toda, só sobrando a sua esposa, a sua companheira. Mas Jó, mesmo assim, fala: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó continua adorando a Deus mesmo na adversidade. Perceba que ele já entrou na sabedoria de Eclesiastes, de não tentar controlar nada, na vida. Precisamos viver com as mãos abertas, sabendo que nada está sob nosso controle. E Jó entendia isso. Jó mesmo assim vangloria a Deus, dá glória a Deus. Mas logo depois somos apresentados a mais uma reunião no céu. Não sei quanto tempo depois, a Bíblia não nos fala sobre isso. Vamos ver? No capítulo 2, versículo 3, aqui está tendo outra reunião nos céus, e o Senhor mais uma vez fala com Satanás. Aí o Senhor disse: você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu, e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam em perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderdes a mão e ferires o corpo dele, verá como ele sem nenhum respeito te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Perceba que tem outra reunião nos céus. Satanás continua a rodear o mundo, tirou tudo de Jó, e Deus pergunta, mais uma vez com orgulho, ele fala para Satanás: e aí, viu meu servo Jó? Mesmo você tirando tudo dele, com a minha permissão, claro, ele continua me adorando. E Satanás mais uma vez acusa Jó de ser falso. Ora, você não toca na vida dele, fere ele que você vai ver. O homem não consegue ficar sem sua vida. Ele na mesma hora vai te amaldiçoar.
e Deus, mais uma vez dizendo que Jó não merecia passar por aquilo, autoriza a Satanás mexer na vida dele. Jó fica em um estado completamente deplorável, tanto que os amigos de Jó sabem da notícia que ele estava sofrendo e vêm ao encontro de Jó. E ele nem mesmo reconhece Jó, para vocês verem o estado que ele estava. Mas Jó continua firme até o capítulo 3, que ele desaba em tanta tristeza e faz um longo amaldiçoamento sobre o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoa Deus, ele não põe a culpa no diabo, ele não fala nada sobre o diabo, nem blasfema contra Deus, mas assim ele deseja a morte, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Mas então somos apresentados aos amigos de Jó, 3 amigos de Jó que vêm visitar ele para ver como ele está. Agora, veja a linha de raciocínio. Jó era o homem mais rico do país. Ele era um homem rico. Então os amigos de Jó, será que os amigos de Jó eram pobres? Claro que não. No meu pensamento, claro que não. Sabendo do caráter de Jó, mesmo que fossem pobres, Jó iam abençoá-los. Eles se tornariam ricos também. Então, eles eram amigos de Jó, porque o costume de rico é andar com pessoas ricas, pessoas da mesma classe. Então, podemos observar que os amigos de Jó também tinham um poder aquisitivo legal. Não tanto como Jó, mas também eram prósperos. E eles 3 vieram visitar Jó. E o que podemos passar na nossa mente? Vieram ajudar Jó, vieram trazer alguns gados para Jó se reconstruir, ou então oferecer emprego para Jó. Olha, Jó, vem aqui trabalhar na minha fazenda, você pode morar na casa dos fundos, aí ali você vai se restabelecendo, você vai subindo na vida. Mas não, vocês não vão acreditar no que os amigos de Jó vêm fazer com Jó. Eles 3 vêm de muito longe com uma lista. Uma lista de quê, Mateus? Eles vêm com a lista de pecados que Jó poderia ter cometido. Ora, eles 3, em vez de vir ajudar Jó, não. Eles vêm defender a tese que Deus é muito justo. Ora, Jó, Deus é justo demais. Para você estar sofrendo, é porque você fez alguma coisa errada. E como você está sofrendo muito, você fez muita coisa errada. E ali, ao decorrer dos capítulos, se você pegar o livro e ler, você vai ver a lista que eles fizeram de pecados que Jó poderia ter cometido. E Jó se defende de cada um desses pecados. Ele diz que não cometeu nenhum desses pecados. E de fato, Jó era inocente. Jó não cometeu nenhum pecado. E os amigos ficam bravos e saem dali bravos com Jó, acreditando eles que Jó estaria mentindo. Como você está sofrendo se não cometeu nenhum pecado? Isso não existe, Jó. Você está mentindo para nós. E ele sai dali da presença de Jó e deixa Jó na sarjeta. Jó está ali agora sozinho. Jó está ali agora enfrentando uma montanha russa de emoções. Em alguns momentos, ele confia na sabedoria de Deus, ele confia na justiça de Deus, mas em outros ele chega a duvidar dessa sabedoria. Ele chega a duvidar, será que Deus é justo mesmo por eu estar passando por isso? Então chega num momento que Jó exige que Deus o responda. Ao todo, Jó fez 16 perguntas para Deus. 16 porquês. Por que Deus isso? Por que Deus isso, aquilo? 16. E 34 questionamentos para Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus? O silêncio. 16 mais 34, 50. 50 perguntas Jó fez para Deus e Deus respondeu com completo silêncio. Deus não explicou nada para Jó. E isso foi o mais amargurante na vida de Jó. Jó chegando a duvidar da soberania, da justiça de Deus, chama a Deus como se fosse para um duelo, desafia a Deus, exige para que Deus apareça a ele e que defenda a causa dele, prove que Deus é inocente na causa dele e que Jó era o culpado. E Deus faz isso. No mesmo momento surge uma tempestade em Jó e Deus está nessa tempestade.
e chama a Jó. Olha, Jó, se levante aí, se vista como homem, Jó, e me acompanhe. E Deus leva Jó para um tour no mundo. Vamos lá, vamos ver no capítulo 38, versículo 1 ao versículo 11. Vamos ver a primeira resposta do Senhor a Jó. Jó 38:1. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância, Jó. Quem é você para pôr em dúvida minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criou o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as suas medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. E Deus continua a falar. Ele vem falar sobre a luz, sobre a escuridão, sobre a neve, sobre o granizo, sobre a chuva, sobre o orvalho. E Jó não tem força nem para responder nada dessas perguntas que Deus está fazendo. Até que chega no capítulo 39. Vamos ler. Deus vem falar dos animais agora. Versículo 1 ao versículo 28. Jó, você sabe quando nascem os cabritos selvagens? Ou já viu nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para darem cria? Ou qual é o momento do parto? Você sabe quando elas se abaixam para dar cria, trazendo a este mundo os seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo, depois vão embora e não voltam mais. Quem deu liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades. Não podem ser domados nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas, onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você, Jó? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Será que você consegue prendê-lo com cordas ao arado, a fim de arar a terra ou puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo que você colher ou amontoe no terreiro? Como batem rápido as asas do avestruz, Jó, mas nenhum avestruz voa como a cegonha. As avestruz põem seus ovos no chão, para que a areia quente os faça chocar. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los, ou que algum animal selvagem pode esmagá-los. Ela age como se os ovos não fossem seus, e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Fui eu que fiz assim, sem juízo, eu não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. Jó, por acaso foi você que fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com a crina? É você quem os faz pular como gafanhotos e assustar as pessoas com seus rinchos? Impacientes, eles cavalcam o chão com as patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Eles não têm medo, nada os assusta e a espada não os faz recuar. Por cima deles, as flechas assobiam e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de paciência, eles saem galopando e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha e ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar, Jó?
e abrir as suas asas no seu voo para o sul? Será que a águia espera que você dê a ordem, a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas, e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali, ela enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias, e os filhotes chupam seu sangue. E Deus continua a falar. Logo depois ele vem falar sobre duas criaturas terríveis, criadas por ele, que é Behemoth e Leviatã, um monstro do mar e um monstro da terra. Mas que mesmo sendo terríveis, criaturas terríveis, eles estão no plano de Deus, elas estão obedecendo a Deus. Perceba, Jó faz 16, Jó numa montanha-russa de emoções. Duvida da capacidade de Deus. Faz 16 porquês para Deus. Faz 34 questionamentos para Deus. E sabe como Deus responde a Jó? Com 70 perguntas. Ora, Deus não responde nada a Jó. Diferente disso, ele faz 70 perguntas a Jó que Jó não consegue responder. Deus não chegou a Jó e falou sobre a conversa que ele teve com Satanás. Deus não falou a Jó sobre a reunião celeste que teve. Jó não sabe nada disso. Nós sabemos mais do que o próprio Jó soube. Mas Deus restaurou Jó. Restaurou, não explicou. Deus não promete que vai explicar as coisas nas nossas vidas, mas Ele promete a restauração das nossas vidas. E é o que Ele fez com Jó. No capítulo 42, depois das 70 perguntas de Deus, a resposta de Jó é: bem sei eu, Senhor, que tudo podes e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Essa é a resposta que Jó tem para Deus. E logo depois ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo com os meus olhos, Deus. Perceba que Deus restaurou a vida de Jó, mas não explicou nada para Jó. E Deus restaurou a vida de Jó, mas não explicou nada para Jó. Então Deus, logo depois, Deus chama os amigos de Jó, falam que eles estavam completamente errados, que Jó que estava certo, e manda eles levar cada um 7 animais para Jó oferecer sacrifício a eles. E esse, quem sabe, foi o último teste de Jó. Os amigos viajam de novo com os animais para Jó. Jó oferece esses animais em sacrifício e oram pelos amigos. Jó precisava curar essa mágoa. Jó ficou muito magoado, ficou muito triste. Os amigos de Jó pioraram a situação de Jó. E Jó, quem sabe, tinha essa mágoa no coração. Jó liberou o perdão, orou pelos amigos. E logo depois de ele ter orado, imediatamente de ele ter orado, a Bíblia nos fala, no capítulo 42, versículo 10, depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Amém. Glória a Deus. Então, Jó recebeu tudo de volta, tudo 2 vezes mais, tudo o dobro que tinha antes. Deus recompensou Jó. Mas isso tudo foi uma prova de Deus com Jó? Não, porque porque a Bíblia, o livro de Jó, é firme em dizer que Jó não merecia passar por aquilo. Então também não tinha motivo para recompensa, porque não era uma prova. Mas Deus, na sua sabedoria, resolveu abençoar Jó. E Jó agora se tornou um homem que, aconteça o que acontecer, ele vai estar confiando na sabedoria de Deus. Nos momentos ruins, nos momentos difíceis, ele vai confiar na justiça e na sabedoria de Deus. Ele não precisa entender nada do que está passando, ele não precisa entender nada, ele só precisa confiar. E isso traz a conclusão do livro de Jó, no qual eu escrevi aqui para falar, que o primeiro é: confiar em Deus traz o alívio do sofrimento, traz o alívio para a nossa alma. Não é a explicação que vai trazer o alívio, é a confiança em Deus. Confiar que mesmo que não esteja no nosso controle, está no controle de Deus, que Deus sabe de todas as coisas,
e Ele tem um propósito para tudo que aconteça nas nossas vidas. O livro de Jó também nos fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, os 3 livros, o que tem de comum nos 3 livros? Os 3 livros de sabedoria declaram que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E também ele nos ensina que a sabedoria verdadeira é ter a sabedoria quando as coisas estão totalmente fora do nosso controle. Não é só ser sábio quando está tudo bem, quando está acontecendo tudo de legal com as nossas vidas, quando plantamos coisas boas, estamos colhendo coisas boas. Não, precisamos ser sábios também quando está tudo fora do controle, tudo parecendo que está dando errado. Essa é a verdadeira sabedoria. E também nos faz pensar sobre a relação com Deus, tanto em momentos fáceis quanto momentos difíceis. Jó não mudou, Jó foi o mesmo, tanto na bênção, tanto na prosperidade, quanto na desgraça, quanto na luta, nas aflições. Jó não mudou seu caráter por isso. Mudou para melhor. Jó agora é um homem novo, um homem que confia na sabedoria e na justiça de Deus com todo o seu coração. E a Bíblia nos conta que ele viveu por muito mais anos, ficou farto de vidas, um homem muito sábio que viveu nessa terra. Amém? Então é essa palavra que eu queria trazer hoje, deixar para os irmãos, que espero que tenha edificado, que espero que tenha alcançado o coração de vocês e que vocês entendam a mensagem. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Ô primo João Batista, o ano de 2025 será o ano do fortalecimento. Amém! Glória a Deus, que coisa linda, que mensagem abençoada. Deus continue te abençoando, Mateus. É uma palavra de quem pesquisou, de quem leu, de quem buscou. E a gente percebe que o nosso Deus é maravilhoso. Foi por isso que Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia, glória a Deus. Não tem como questionar a Deus, Ele é soberano. Ele faz as coisas do jeito dele, tudo perfeito. E que bom que Jó suportou, Jó foi crente, Jó louvou a Deus. Então você que está aí passando por uma situação boa, você que está passando por uma prova, não murmure, louve a Deus, porque Deus não perdeu o controle. O importante é enxergar Deus na situação. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Jesus Adrian. Nós vamos ouvi-lo agora, encerrando o programa de hoje. Muito obrigado, Mateus. Que Deus continue te abençoando, em o nome de Jesus Cristo. Que coisa linda, amados. Estamos chegando ao final. Deixa eu mandar uma saudação de paz para o diácono Raimundo, a diaconisa Alânia e o sargento Murilo. Que Jesus continue te abençoando, meu santo. Jesus voltará. Eita, glória a Deus. Deus é bom demais. Eu, Tereta, tô assistindo o programa Lírio no